Vamos lá. Arrependimento e confissão de pecados. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se, no seu lugar, deram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia. Fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jeshua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Queanim, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em voz alta ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jeshua, Cadmiel, Bani, Razabenias, Serebias, Rodidas, Sebanias, Petaias, disseram: Levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. E então se disse: Bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que há nela, os mares e tudo o que há neles. Tu conversas a todos com a vida. Tu conservas a todos com a vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o teu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumprissem as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o Faraó e seus servos, e contra todo o povo da tua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até os dias de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, com uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por meio de teu servo Moisés. Quando estavam com fome, deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles. Foram teimosos e, na sua rebelião, escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a servidão do Egito.
Porém tu, ó Deus, perdoador e bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido, e disseram: Este é o seu Deus, que tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão da tua misericórdia, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca afastou-se deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E conheceste o teu bom espírito, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poder comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhe deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Sião, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra dos cananeus, e os entregaste nas mãos dele, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quiseste. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Tomaram posse de casas cheias de todos os tipos de coisa, cisternas cavadas, vinhas, oliviais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e vieram em delícias, pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes, eles revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram teus profetas, que testemunharam contra eles para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Por isso, tu os entregaste nas mãos de teus inimigos, que os oprimiam. Mas, no tempo da sua angústia, clamaram a ti, e dos céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiram. Porém, quando se viam em descanso, tornam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonava nas mãos dos teus inimigos, para que os dominassem sobre ele. Mas, quando se converteram e clamaram a tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste. Muitas vezes testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se mostraram arrogantes, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição
que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo. Desde os dias dos reis da Assíria até os dias de hoje, tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, nossos sacerdotes e nossos pais não guardavam a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste, pois eles, no seu reino, na sua abundância de bens, que lhes deste na terra esperançosa e fértil, que pudeste diante deles, não te serviram, nem se converteram às suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, bem como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. O povo promete guardar a lei. Capítulo 10. Por causa de tudo isso que nós fazemos, uma grande aliança, fiel por escrito. E nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Os que colocaram o seu selo foram Neemias, o governador, filho de Racalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gitemon, Baruque, Mensulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgail, Semaías. Esses eram os sacerdotes. E desculpe se eu pronunciei errado. Assim. Sempre vai ter uma pronúncia errada aqui, né? Chegou a hora de falar as grandes listas. Os levitas, Jeshua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadade, Cadmiel e os irmãos dele, Sebanias, Rodidas, Quelitas, Pelaías, Hanã, Mica, Rebode, Razabias, Zacur, Zerebias, Sebanitas, Rodias, Bani e Benu. Os chefes dos povo, Parós, Pate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodidas, Rassum, Besbai, Harif, Anote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezi, Mesbael, Zadok, Jadua, Pelaitas, Hanã, Hanaías, Oseias, Hananias, Hassub, Haloés, Pilhas, Sobeque, Reum, Hassabna, Maesias, Aias, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Haná. O resto do povo, os sacerdotes e os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que tinham se separado do povo de outras terras para seguirem a lei de Deus com suas mulheres e os seus filhos e suas filhas, todos os que tinham que saber e entendimento, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpriram todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas dele para casar com seus filhos, que, se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam,
deles no sábado, nem nos dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita de toda e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo dos nossos deuses, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo nosso Deus, do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sorte a respeito das ofertas da lenha, que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados de ano em ano para queimar sobre o altar. Nosso Deus, como está escrito na lei, também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministravam nele, os primogênitos de todas as nossas manadas e das nossas ovelhas, de trazer ao sacerdote aos depósitos do templo do nosso Deus as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos aos templos do nosso Deus, ao depósito da casa do tesouro, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho, do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministravam, e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Capítulo 11. Relação dos que ficaram morando em Jerusalém. Aqui vai ter o filho de um monte de gente, nessa primeira parte. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereceram para morar em Jerusalém. São esses os chefes das províncias que moraram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, filho de Pérez, filho de Maceias, filho de Baruque, filho de Gol-Rose, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita, filho de todos os filhos de Pérez que moraram em Jerusalém. Foram 468 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Jodete, filho de Pedaía, filho de Colaía, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri,
superintendente deles, e Judá, filho de Senuá, o segundo sobre a cidade. 2 sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Joaquim, Seraías, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, e os irmãos dele que faziam o serviço do templo. 822, e Adaías, filho de Georão, filho de Pelatias, filho de Inze, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e os seus irmãos, chefes das famílias. 242, Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os filhos dele, os homens valentes, 128 superintendentes dele. Rabdiel, filho de Gedolim. 2 levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azricão, filho de Razabias, filho de Buni, Sabetai, Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam serviço do lado de fora da casa de Deus. Mananitas, filhos de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, Baquebulicas, segundo os seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade eram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 182. Os que ficaram morando nas cidades de Judá. O restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, para cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Oftel e eram dirigidos por Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus, porque haviam mandado sobre o rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, filho de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Pensei que o gato ia. Que susto, eu pensei que ele ia fazer alguma coisa aqui. Ih, o gato tá indo lá na cozinha. Peraí. Ah, não. Ele saiu. Será que vai fazer na caixinha agora? Eita. Esse gato de rua não sabe fazer na caixinha. Os residentes nas aldeias. Quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriate Arba e suas aldeias, de Bom e suas aldeias em Jecabel e suas aldeias em Jejua e Moladá, Bet-Palete em Hazar Sual, em Berseba e suas aldeias, Ziclaque em Mecona e suas aldeias, em Rimon e Zorá e Jarmute, em Zanoa e Adulão nas suas aldeias, em Laquis em seus campos, em Azeca e em suas aldeias. Acompanharam desde Berseba até o vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, Geba, eu vou falar assim. E daí em diante, Micmas, Ai, Betel e suas aldeias, Anatote, Nobe, Ananias, Hazor, Ramagitaim, em Hanide, Zeboim, Nebalate, Elode, Eono
e os vales dos altífices dos levitas havia um grupo tanto em Judá como em Benjamim. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Espera aí que eu vou tomar água. Pronto. Capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro em Zorobabel, filho de Sealtiel, com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Remote, Ido, Ginetói, Rabias, Miamim, Maadidas, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Hilquias, Jedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Buni, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, esses seus irmãos, dirigiam os louvores. Baqueu, Buquias e Uni e seus irmãos estavam diante deles, cada qual com o serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas e Jonatas gerou Jadua. Nos dias que Joaquim foram sacerdotes, chefes de família, de Seraías, Meraías e Jeremias, Hananias e de Esdras, Mesulão de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatans de Sebanias, José, de Harim, Adna, de Meraiote, Reucai de Ido, Zacarias de Gineton, Mesulão de Abias, Zicre de Miniamim e de Moadias, Piutai, Bilga, Samua, Semaías, Jonatas, Joaribe, Matenai, Jedaías, Uzi, Salai, Calai, de Amoque, Heber, de Hilquias, Razabias, de Jedaías, Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes das famílias de Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de família do livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Razabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os filhos deles ficaram diante deles para louvarem, darem graças, segundo os mandamentos, o homem de Deus, contra coro, Mananias, Baqueu, Buquias, Obadias, Mesulão, Tamon e Acube eram porteiros e guardavam o depósito dos portões. Esses vieram nos dias de Joaquim, filho de Jeusa, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, governador de Esdras, o sacerdote e escriba. Mais um gole d'água. A dedicação das muralhas. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, libras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como Bet-Gilgal e seus campos
Ai, não consigo falar. E de Asmavete. Porque os cantores tinham edificado para si as aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes, os levitas, purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha, e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao povo do monturo. Atrás deles ia Rosaías e metade das autoridades de Judá. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, também alguns dos sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos. Semaías, Azarel, Milaia, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, Hanani, outros instrumentos musicais de Davi, homens de Deus, Esdras, os escribas, iam na frente deles, à entrada do portão da fonte. Subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde as muralhas se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas do lado leste. Segundo o coro, foi na direção oposta. O segundo coro, né? Eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre de Formos até a muralha larga, e deste portão de Efraim passaram por cima do portão velho e portão dos peixes, pela torre Hananel, pela torre do Sem, até o portão de Gado, e prepararam junto ao portão da guarda. Então 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizeram eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Minamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com suas trombetas, e também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonã, Malquias, Elão, Ezer, e os cantores se faziam ouvir sobre a direção de Jezraías. No mesmo dia ofereceram um grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também todas as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. A manutenção dos sacerdotes e levitas. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas os campos ao redor da cidade, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam seu serviço segundo o mandado de Davi e seus filhos Salomão, pois já no passado, nos dias de Davi de Asaf, havia chefes e cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagravam as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Os estrangeiros são afastados de Israel. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Eu lembro disso.
Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram-se de Israel e todos os estrangeiros. Eu lembro dessa passagem aqui, não é por aqui, mas isso eu tava falando. Mais pra frente vai dar pra rever, né? Quando eu voltar e retornar. Terminar de ler tudo e retornar o livro até Reis, se não me engano, ou Juízes. E amanhã vai ser Esther, que eu acho que eu vou conseguir ler tudo de uma vez. Depois de Esther vem Jó, que tem 12, 15, 16, 20, 23. Vai dividir em 2 também. Aí já tem bastante, vai ter que dividir em 2 ou 3 vídeos a parte de Jó. Tá bom, vamos terminar já. Tobias é expulso do templo. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, perante Tobias havia cedido para ele uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas dos cereais, o incenso, o utensílio e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, tinha voltado para junto do rei. Mas, depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, como oferta de cereais e incensos. Nossa, hoje tem 2 espectadores. Obrigada por essas 2 pessoas estarem assistindo hoje. Já tô acabando, só falta esse. E aí esse aqui eu leio amanhã às 17 horas. Eu faço live, tá? Eu começo às 17, né? Porque é quando eu fecho o brechó. E aí 17 até 18 horas eu fico lendo e depois eu vou pra casa. E é esse pequeno tempinho que tem, né? Sobrando aqui. E eu vou abrir outro brechó em breve, então não tem muito tempo pra ler. Mas se eu pudesse, eu dá vontade de sair lendo tudo, até Apocalipse. É vontade, né? Mas aí não dá pra fazer assim de uma vez. É até melhor, né? Lendo de pouquinho em pouquinho. Não esqueçam de ver os vídeos no YouTube, que tá tudo sendo postado lá. Tá bom? Sigam nas redes sociais, curta e compartilhe. A manutenção dos levitas é restaurada. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas, os cantores que faziam o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, por Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías, como assistente deles, pois Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. A observância do sábado é restabelecida. Naqueles dias,
vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lugares e traziam trigo, que carregavam sobre jumentos. Também, no dia de sábado, traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos, e todo tipo de carga. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá que em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Esse povo não aprende, ué. Vai esperar o quê? De novo, milhares e milhares de vezes aqui, tudo. É sempre assim, a mesma coisa. O povo desobedece. Não, é incrível, incrível. Tem que fazer essa parênteses, porque Deus manda, dá os estatutos, dá os mandamentos. Aqui, ó, não faz isso. Tá, então vamos fazer isso. Que tal a gente fazer isso? Vamos ganhar dinheiro. É dinheiro. Gente, ele é o rei, dono de tudo, criou tudo, é nosso pai. E dinheiro não vale mais do que a sua estadia permanente no céu. Você não precisa pagar aluguel no céu, porque você já... Se você só obedecer, é tão difícil assim, meu Deus, perdão por todas essas pessoas que até hoje... Boa tarde. Bom ter Cristo. Muito obrigada por seguir. Eu tô já terminando, só falta mais esse tantinho aqui. E amanhã eu leio o livro de Esther às 17 horas, 5 da tarde, até às 6 da tarde. Depois eu vou pra casa, porque eu sou mulher, tenho que cuidar da casa. Tenho que ajudar minha mãe, na verdade ela que cuida, mas... Enfim, isso aqui vai pro YouTube. Em breve eu espero que essa palavra vá a mais pessoas, e o meu intuito com a leitura é fazer tantas pessoas que não conseguem ler, como as pessoas que não têm condição de ter uma Bíblia, terem acesso, né? Tem uma prima de 8 anos chamada Esther. Ai, que fofinha! Nome bíblico, muito bom. Bonitinho, esse nome é bonito aqui. Dizem que Esther, e também tem Ruth, que as mulheres gostam de ler bastante, mas eu quero ler tudo, que eu quero conhecer tudo. O nome dela foi inspirado na Esther da Bíblia. Ah, legal. Eu não sei como que é. Eu nunca soube, mas agora eu vou saber com essa parte. Mas o Raquel eu já li. Eu já tinha lido assim, porque me disseram que era bom. Os pais dela são evangélicos. Olha só. Que bom, então. Muito bem. Ah, é legal. Tem um monte de nome aqui que eu vou lendo. E aí, tipo... Tem um monte aí. Eu leio tudo, sabe? Porque eu quero ler tudo, né? Eu tô lendo tudo aqui. Aí tem um textão enorme só de nome. Filho de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. E eu leio tudo. Aí quem quiser, quem tiver no YouTube, dá pra pular, né? Só pular. Se não gostar, pula um pouco pra frente. Na frente tem, né? A continuação. Mas sempre tem isso. Mas eu sempre falo que isso aí, quando tem nome, é pra falar... significa que é um documento protocolado e assinado, só que não existe assinatura, nem papel, nem documento. Então nessa época eles usavam a genealogia como forma de veracidade, de ser algo verdadeiro. Por isso que sempre tem o nome de todo mundo aqui. Nunca li a Bíblia inteira, só pequenos trechos na catequese da Igreja Católica. E é bom acompanhar ao vivo. Ai, obrigada, que bom. Então, essa Bíblia, ela não é católica, mas eu tenho todo o respeito e
Se algum dia eu tiver acesso, eu acho que eu tenho uma Bíblia católica em casa. Então eu posso ler as partes que meio que faltam, assim, né, entre aspas, porque pro evangélico não falta, né? É tipo, eles chamam de não canônico, e já pro católico é canônico. Mas aí eu acho que é tipo essa discussão, Marvel ou DC. Eu gosto de quadrinhos, história em quadrinhos. Então, no caso, eu pessoalmente, né, isso não é ninguém que me disse, mas eu acho que a gente tem que respeitar e é muito bom que pelo menos é cristão e nós dois gostamos de Deus. Isso que importa, né? Se a gente tem que se comprometer, porque olha o tanto de a única coisa que ele pede é o quê? Obedece. E o que o povo faz? De novo, de novo e de novo. Desde aqui, isso aqui, tá até aqui. Até números. Nossa, números é difícil. Tem um monte de nome pra ler. Meu Deus. Aí, aqui, Êxodo. Desde Êxodo. É o povo andando no deserto, reclamando, 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 reclamando. Ai, meu Deus. Tem que ter muita paciência. Muita. Ai. Eu nem sou tão católico assim. Cresci, mas estou afastado há anos. Ai, que pena. Bom, espero que com a minha leitura e com a live facilite a você ter acesso também, porque eu sei que não é só a gente que não sabe ler ou que não tem acesso. Tem, às vezes, até muita gente que tem preguiça ou usa isso como desculpa. Eu lembro que eu tinha CD, né, de a gente lendo a Bíblia, mas eu tinha medo da voz daquele homem. Acho que era Moreira, Cid Moreira. Ele tinha uma voz tão. Ai, sei lá, dava medo. Eu acho que minha voz não dá medo, né? Eu acho que, pelo menos, bota a criançada aqui também para ouvir, se, né? Sei lá, pode ser que eles não queiram ouvir, mas sei lá, é bom ter. Botar aí no YouTube e ficar tocando enquanto você trabalha. É bom. Aí vou continuar. Condenação do casamento misto. Será que eu tava aqui? Eu me perdi. O sábado. Eu tava aqui, né? Ele repreendeu. Eu vou ler essa parte de novo, se eu já li. Eles estão profanando o sábado, né? Quando os portões de Jerusalém começaram a projetar sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloque alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga nesse dia entrasse nesse dia. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém 2 vezes e eu os repreendi. Por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei os levitas que purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto lembra-te de mim. Ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. E haja misericórdia nisso, porque esse negócio de sábado, depois de Jesus, a gente não tem mais. Alguns evangélicos não têm, fora os batistas, né? Tem os batistas e os adventistas que guardam o sábado e os batistas guardam o domingo. Mas fora isso, os outros evangélicos não guardam nenhum dia e a Igreja Católica também não guarda porque não há necessidade, segundo o que veio depois, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Né? Aí vai, né, da interpretação, né? Algumas pessoas têm uma interpretação, mas eu acho que é detalhe, assim, que faz a gente ir para um ou para outra, mas vai do que você acredita que seja a verdade, né? Só acompanha missa que passa na Globo na manhã, 6 da manhã, com o padre Marcelo Rossi. Ai, eu gosto dele. Eu gosto, minha família sempre gostava, né? Também eles estão muito afastados também, né? E eu me afastei demais também. Cheguei a ficar muito distante, a desrespeitar minha família, chamar meu pai de machista, essas coisas. Eu acho muito perigoso, principalmente para as mulheres que, né? A gente tem tendência a comer frutos que não são permitidos. Não é mesmo, Eva? Vovó Eva.
bisa, tatara, milhara, 1000 anos de vó. É, então, mas os homens também estão errados, os homens aceitaram também. Aqui no comecei, ó, aqui no primeiro. Eu vou ler essa primeira parte depois, porque eu comecei aqui, aí eu vou lendo tudo e depois eu releio até a parte que eu comecei a ler aqui junto, em live, né? Você era feminista? Não que eu esteja julgando. Então, moço, eu já fui sim. E aí antes de deixar o feminismo, eu já estava meio criticando assim, mas eu não tinha me tornado cristã. Eu deixei de ser feminista, deixei de ser esquerdista e tudo. E aí eu comecei a ficar revoltada, né? Mas aí eu percebi que não posso ir para o extremo, porque nunca que o extremo é bom, né? De nenhuma forma. E aí depois disso que eu me rendi a Deus, porque eu percebi que tudo o que está sendo errado no mundo é tudo desobediência dos mandamentos que está escrito aqui. E eu não sei o que é, então vamos ler para entender o que é que tem de errado. Vamos frequentar a igreja para entender, porque às vezes a gente não entende muito o que está escrito aqui. Essa é a Bíblia mais fácil que me deram para ler, porque ela é uma tradução bem facinha, é Nova Almeida atualizada. E é o que eu consigo entender, né? E aí, essa interpretação, assim, foi a mais fácil que acharam que existe, né? Que recomendaram a ler. E vamos lá, né? Eu comecei aqui, aí eu vou dar a volta aqui em tudo. E depois eu volto aqui. Espero chegar aqui em Mateus, no Novo Testamento, até a Páscoa. Essa é a minha meta. Almeida é boa. Então, essa é atualizada, então tem umas palavras, não tem tantas palavras difíceis. E eu tenho o livro do Padre Marcelo, se você quiser, eu posso ler também, né? Depois, vamos ver se depois que eu terminar, ou antes mesmo, né? Quando eu tiver mais tempo, é que eu não posso me comprometer muito, porque eu vou começar a faculdade, então eu não posso ter que priorizar a Bíblia, né? Mas eu quero fazer outras leituras de outros livros que é interessante, assim, né? Pra gente entender o porquê, né? E que isso não é machista, até porque existe a tradição, existe o que é tradicional. E não significa que a mulher tem que se subjugar a tudo. Pelo contrário, eu estou percebendo que é respeito, sabe? Às vezes o que pregam em algumas ideologias é a mulher sempre pelada. E isso vai valorizar? Ou vai, né, biologicamente? Eu gosto muito de ciência e eu quero fazer medicina veterinária. Não deixa de ser medicina. E a biologia da mulher é diferente da biologia do homem. A gente tem diferenças entre si, né? E o homem tem um cérebro que, quando ele vê uma mulher vestida, ele consegue prestar atenção. Mas o cérebro, ele atua trazendo, né, coisas efeitos no corpo do homem, que a mulher seminua é lógico que vai, por mais que a gente esteja no Brasil e seja a cultura da mulher pelada como algo bom, o cérebro do homem não vai conseguir ver com respeito, olhar nos olhos. Isso é biológico. Lógico que, né, isso não justifica nenhum tipo de violência, porque todo mundo deve ser respeitado, independente da cultura, que aqui é a cultura, né, como eu falo, da mulher mais pelada, né, e aí do carnaval, mas isso não vai trazer respeito. Eu acho que quando eu me cubro mais e eu me visto mais, isso faz os homens me respeitarem mais, olharem nos meus olhos e ouvirem o que eu tenho a dizer. E eu quero dizer, é isso aqui. E eu quero que todos aprendam mais sobre isso, né? Eu te entendo, já vi várias mulheres revoltadas quando estavam na adolescência e no ensino médio. É verdade, eu sinto que eu tive uma adolescência um pouco tardia, assim, né? Na faculdade também, faculdade que eu fui influenciada, né? Agora eu estou fazendo outra faculdade, mais uma, né? E aí o povo, engraçado que as pessoas falam, ai, cristão é burro, cristão é burro. A gente é tão burro que nem lê, né? Nem lê tudo isso aqui. Isso aqui tudo é o que eu li. Só isso. Isso aqui é o que eu vou terminar de ler. Enfim, é isso. Então, nosso corpo é sagrado. E como dizem
O seu corpo é um templo, então deve ser bem cuidado. É verdade. É isso mesmo. É assim, mesmo afastado da igreja, você tem razão e você já tem um entendimento, viu? Eu também tinha um entendimento bem raso. E aí, agora, lendo a Bíblia, que aumenta o meu entendimento, né? O que eu não sei é os detalhes, tipo, da crença evangélica, as diferenças de evangélico e católico e tudo, né? Mas eu vou estudando e, tipo, eu pretendo entender mais o evangelho e entender mais a tradição também católica, por que não? Porque eu não estou em nenhuma seita. Vale lembrar isso. Quem tiver interessado em saber mais sobre o cristianismo tem que ser livre para poder ir em qualquer igreja que você queira, porque toda igreja é de Deus. E se você for proibido de ir a alguma igreja ou falar com algumas pessoas, aí já começa a ser seita, quando você é proibido de fazer certas coisas. Então tem que tomar esse cuidado, né? E aí eu não vou falar muito sobre, né, o que é e o que não é seita, porque eu não tenho muito entendimento ainda. Eu só estou aqui minha proposta é mais trazer a Bíblia primeiramente, e depois, conforme eu for entendendo, aí eu trago aqui para vocês, né? Eu tenho um tio-avô que é pastor. De vez em quando ele me manda uns conselhos e palavras, mas sempre fui um bom rapaz. Muito bem, parabéns. Legal isso, muito bom. Eu acho que de pastor só tem um da minha igreja, né? Que eu frequento, assim. Que é um que a minha amiga foi. Quando eu ouvi o chamado, não é uma voz assim que eu ouvi, né, gente? Eu ouvi o chamado no tipo, ouvi Deus me chamando, como a voz da minha consciência, não é uma voz assim que aparece na sua cabeça ou alguém te chamando, não, é um sentimento. É como se fosse um sentimento. A pessoa me chamou para ir na igreja, aí eu falei, quer saber? Eu quero ir. Por que não? Por que não? Ela já estava revoltada com tudo, chutando balde, e aí eu fui. E é isso. Aí eu liguei para minha amiga, aí ela falou, então, vem aqui na minha igreja, que não sei o que, ela me explicou alguns detalhes. Eu me senti melhor na igreja dela, mesmo sendo longe de casa, porque as igrejas perto de casa eu não me senti bem, assim. Existem algumas, né, que são muito barulhentas e eu não gosto de muito barulho, assim, muita gente, muita agitação. E a igreja dela era bem mais calminha, as pessoas falam, né? O pastor não grita, ele fala, né? E isso é particular meu, né? Eu que gosto assim, né? E aí eu me senti melhor lá. E a gente tem que se sentir bem também para poder prestar atenção, né? E como ela disse, a gente tem que ir onde está Deus, não onde é mais perto de casa, né? Onde tem mais conhecimento. De vez em quando eu ia na igreja dele, mas a gente mora em cidades diferentes. Só vou quando visito ele. Tem questão de distância também. Acho que cidade, se é. Eu vou ler mais um pouquinho, senão aí demora. Tá aqui, né? Vou ler mais um pouco. Pode ir digitando aí pra gente conversar no final e ficar uma live divertida, né? Não ser só leitura. Condenação do casamento misto. Vale lembrar que isso aqui, tudo que está tendo aqui é Velho Testamento, e as leis e os estatutos são antigos. Depois de Jesus, muda algumas coisas, uns detalhes, e a gente vai vendo, né? Vai comparando e vai estudando. Então, esse negócio de casamento, eu ouvi falar sobre o julgo desigual, né? Que muitos aconselham. Casamento misto, o problema de ter casamento misto é uma pessoa de religião diferente da sua. Aí pode, né, diferenciar, mas não significa que seja proibido, né? Porque, afinal, o cristianismo de jeito nenhum pode ser uma seita que te obriga a não casar, né, com outras pessoas, né? Então, nenhuma igreja pode falar quem você pode ou não casar. Minha igreja nunca me incentivou a ficar só com quem é de lá né? E é isso. Mas tem esse problema aqui do povo de Israel, vamos ver. Vi também aqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas e amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras da língua de Asdod,
ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e eu amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus... Nossa, menino, pra quê? Eu os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais suas filhas em casamento aos filhos dele, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? É verdade, tá falando disso, que tem aqui nos reis, livro de reis, Salomão, tem Davi também que pecou com coisa envolvendo mulher, né? Envolvendo os desejos carnais. Tem que tomar cuidado. É melhor você fechar os olhos e não ver nada. Não olhe para essas mulheres. Elas vão te fazer pecar, homem. E mulheres também, cuidado. Tá? Não fiquem olhando os tanquinhos dos outros, mulheres. Sejam fiéis ao único homem da sua vida, que é Deus. E sejam respeitem seus pais e seus irmãos, né? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel, mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a você para fazermos todo esse grande mal, sendo infiéis a nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu os expulsei de minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois continuaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica, as reformas de Neemias. Assim eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro, e organizei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um a sua função. Organizei também o fortalecimento da lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Eita! Ei, Salomão, Salomão. Agora eu tô começando a entender esse judeu, porque isso aí tem a ver com o Velho Testamento, com os judeus, né? Com a Torá, e por que eles são tão fechados. Existem os judeus étnicos, que é por causa disso, só casa com uma pessoa, e tem os judeus que são só da religião, que é diferente, né, hoje em dia. De vez em quando eu ia na igreja dele, mas a gente mora em cidades diferentes. São Mateus e Espírito Santo. Fica um pouco longe da capital Vitória. Ah, entendi. São Mateus, não sabia que tinha São Mateus em Espírito Santo. Eu tenho São Mateus aqui em São Paulo, sou da cidade de São Paulo e fica na zona leste, pra lá, fica bem do outro lado da minha cidade. Mas que legal, então, eu conheço gente de Espírito Santo. Eu vou ver, vou jogar Minecraft no server dele, eu tenho que ter tempo pra isso. Depois eu queria fazer lives também jogando. Então, mas o principal é isso aqui. Isso aqui. Esse aqui que a gente tem aqui. Não esquece de seguir lá no YouTube. E vamos orar pra finalizar. Ah, você também joga? Sim, por isso que eu conheço a Twitch e tudo. Aí, quem sabe eu faço live jogando Minecraft ou LOL, League of Legends, que eu gosto. E aí eu vou ter que arrumar tempo também, né? Vamos ver se eu consigo. Em breve eu... Por enquanto eu só faço essa live de agora. Mas quando eu tiver tempo eu planejo jogar na Twitch. Você é a primeira pessoa que vejo lendo a Bíblia na Twitch. Ah, é bom, eu sinto como elogio, porque... Uma coisa que me deixou muito revoltada ultimamente e que me fez querer fazer mesmo isso, mesmo parecendo loucura, é que tem tanta mulher pelada assim, live de pool party, pelada no sentido de biquíni, né? Mas mesmo assim, isso aí é pelado pra mim. E aí eu vi a live de um homem e ele ainda colocou uma menina, ficou mostrando ela. Nossa, com um peitão assim grande, parecia Jojo Todinho branca. Meu Deus, que é isso?
com a roupinha, a roupa, o biquíni já é pequeno, imagina num corpo grande desse. E aí eu fiquei revoltada, eu fui banida do chat dele, né? Eu não vou falar quem, porque não, eu sei que não, né? Fazem para ter atenção e audiência. Pois é, eu podia estar aqui seminua, me prostituindo, né? Para ganhar dinheiro, ganhar seguidor. Mas o que eu vou ganhar? Dinheiro? Dinheiro não é nada, meu filho. Olha isso aqui. Eu quero uma... Não precisa pagar aluguel, mas morar no paraíso. Na casa do meu pai. E o pai também vai ficar mais orgulhoso de uma filha aqui, né? Ler esse livro do que ficar rebolando, né? Mostrando a bunda. Meu pai está vivo ainda, graças a Deus. E o pai do céu também iria ficar triste, né? Porque ele vê tudo. Se ele vê tudo, ele está vendo tudo que vocês estão fazendo aí. Então, eu prefiro ser um motivo de orgulho. E tem muita gente que fala que a gente de igreja é hipócrita. Quem não é? Só porque a gente é cristão não significa que a gente não pode errar. Ou que não erre. Então, pelo menos a gente está tentando seguir. E os outros que nem creem. É o mínimo que podiam fazer. A maioria fala, eu creio, mas não vou na igreja, aí não sei o que. Tá afastado, mas pelo menos crê. Não, tem gente que não crê, não obedece o mínimo, né? E é isso que tá falando esse livro. O resumo é isso: desobediência. Ai, mas o mal, por que o mal existe? Ai, aquele paradoxo de Epícoro. E aí, eu erro tudo as palavras. Mas Deus não criou o mal. Ele criou o livre-arbítrio, né? A gente que escolhe ser mal. A gente vê uma coisa boa, que é Deus, e escolhe o mal. Porque a gente é idiota. A gente é burro. Eu não sei porquê. Eu não leio a Bíblia, mas assisto os desenhos bíblicos de vez em quando. Não leio a Bíblia porque dá sono quando eu leio. Acho cansativo. Uma dica, você pode pôr meus vídeos do YouTube enquanto você quer dormir. Meia hora antes de você dormir, porque afinal eu também tô tendo insônia, mas eu quero dormir melhor. E aí, quem sabe, né? Coloca lá, eu gosto muito disso, de pôr o YouTube pra tocar enquanto alguém fala. E se a minha voz der um sono, aí, então tem uma boa noite, o ASMR. Então fica a dica aí, né? Então, boa noite, bom sono. Eu vou indo lá, que já deu 1 hora de live, já vai ser bastante tempo de vídeo, que eu vou colocar ele inteiro. E amanhã eu venho aqui às 17 horas, talvez no futuro eu mude o horário, mas por enquanto vai ser esse mesmo. Tá bom? Beijo. E vamos orar então. Muito obrigada, Senhor, pela leitura do seu livro, por conhecer mais a história. Obrigada por mais um inscrito, por mais pessoas ouvirem a sua história, Senhor, porque nós estamos interessados. Eu quero muito que as pessoas fiquem interessadas e ouçam mais a história do Senhor, para que elas entendam por que é bom obedecer o Senhor, e que bom que isso vai fazer, que bem que isso vai fazer para elas e para a vida delas, e mostrar para elas poderem fazer a escolha, né? De seguir ou não o Senhor, mas elas precisam conhecer o Senhor. Então, muito obrigada por me trazer mais gente para ouvir o meu testemunho bom sobre o Senhor. Muito obrigada e amém. Amém. Até amanhã.